Olá, eu sou a Mônica e hoje eu trago minhas leituras do mês de janeiro, quase que não sai. Eu continuo fazendo aquele revistinho no meu caderninho, quase que eu me confundo, aí pensando que tinha lido menos, mas eu acho que li satisfatoriamente. Aí vou falar bem por alto sobre as leituras. A primeira que eu vou falar é sobre essa aqui, O Livro dos Bichos, de Antônio de Campos. Eu tinha curiosidade em conhecer a escrita do Antônio de Campos. Ele é filho de Maximiliano Campos, já falecido, né, o Maximiliano, e tinha curiosidade. E esse livro aqui fala sobre bichos, sobre a infância, tem muitos elementos sincréticos religiosos, mas casa muito com a infância e a religiosidade. Ele aqui homenageia os sobrinhos. Eu gostei da poesia dele. É um livro que tem algumas ilustrações. Eu até gravei para o quadro Chá em Poesia. Então fiquem aí atentos. Em algum momento vai aparecer esse vídeo. E gostei. É sempre importante conhecer autores novos e principalmente da terra, pernambucano como eu. Fica aí a dica. Aí, janeiro foi de poesia mesmo. Li Orley Mesquita, esse livro maravilhoso, publicado pela editora CEP, que é uma editora, isso é um jeito. Uma editora aqui de Pernambuco com um nicho bem cultural. É a editora do estado de Pernambuco. E Orley, nesse livro, ele traz o que, para nós pernambucanos, para mim, apesar de não ser sertaneja, porque o sertanejo é aquele que nasce no sertão de Pernambuco e de outros sertões, mas é uma poesia muito sertaneja, muito enraizada com elementos de amor, da fauna, da flora, do homem, da vida do cotidiano, da simplicidade. E foi muito bom. Esse livro eu acho que eu queria ler no ano passado. Eu tinha colocado como meta e acabei não lendo. Às vezes a gente acha que um livro, por ser uma leitura célere, que eu acho a poesia célere o mais curto, a gente vai ler rápido, mas não tem muito a ver com isso, não. Eu acho que são variantes que fazem, nos impulsionam a ler um livro e não lê-lo. E gostei muito. Eu até em dezembro disse, não, vou deixar para janeiro. E deixei e não me arrependo. Foi uma leitura super recomendo, sabe? Não é porque eu sou pernambucana, não. Mas a poesia do Nordeste é belíssima. E aí li também Tabitha King, Pequenas Realidades. Esse livro eu gostei, gravei um trecho de livro, mas confesso que eu acho que a Tabitha ela tem uma escrita bem particular, bem diferente do esposo Stephen King. Tem pitadas de humor. Aqui conta a história de uma mulher que ela é colecionadora de casinhas de boneca. Ela tem uma nora que também tem um pouco desse hobby e faz criações. Elas rivalizam entre si, acontecem algumas situações, e nessas situações eu me senti dentro de um thriller, numa perspectiva de desfecho de história da Agatha Christie. Será que vocês conseguem me entender assim? O terror e o horror passam longe e super gostei. Aí foi bom, interessante ler, conhecer a Tabitha, porque eu gosto muito do João Rio, filho, né? E sempre acho o Joe Hill muito parecido com o pai na escrita, só que numa pegada mais stalker. E acho que, de fato, tirando esse lado de humor que o pai tem e o filho, a mãe também tem. Realmente, o Joe Hill ele tem mais uma arquitetura do pai. Eu tenho curiosidade em ler o Oi King, né, que é um outro filho. Ele só tem um livro publicado no Brasil, eu acho que é Belas Adormecidas, que ele fez em parceria com o pai. Eu vou ver se eu encontro na biblioteca. No Sesc tinha, mas o Sesc eu não estou acessando porque a unidade que eu ia está em reforma. Então, 2026 perdi essa possibilidade. Aí eu só estou pegando na biblioteca pública. Mas agora eu quero conhecer o Oi King para, de fato, conhecer toda a família. Eu sei que Naomi não escreve, não nessa pegada literária, porque ela é de uma igreja inclusiva lá nos Estados Unidos,
Ela me parece com a sacerdotisa, inclusive. Mas pelo menos o Oi eu quero. Recomendo a Tabita, mas eu acho que ela tem uma escrita muito particular e própria. Então, não procurem nem o Joey, nem o King. Aí eu não posso falar do Oi, porque eu não sei como é, mas pelo menos o Joey, o filho, e o King, o pai, o marido dela, no caso, você não vai encontrar aqui, não. Tem trecho de livro, pesquisem aí no meu canal, que aí vocês vão ver um textinho bem interessante que eu gravei. E para finalizar, peguei o primeiro livro desse ano, lá na Biblioteca Pública, Magvido, volume 4 da Torre Negra. Eu li cerca de 200 páginas, estou aqui, só que são 800. E eu confesso que eu não tenho muita coisa para falar, não. Aqui a gente vai ver o Roland, o Jack, a Susana, os personagens naquele ritmo de levada de história. O que até agora saiu peculiar e diferente foi que a Susana ela passa por um teste de castidade e aí ela tem que ir ao encontro de um homem, esse homem idoso, para realizar um casamento com o objetivo único de procriar. E é uma tarefa que ela se compromete a fazer e está muito nisso aí, essas 200 páginas. Mas tirando isso, não tem muito mais o que falar. Então é um livro que eu vou ver se eu demando no carnaval. No carnaval, praticamente, eu vou passar 10 dias em casa, porque o período anterior ao carnaval é complicado sair, o após também, alguns dias, e durante o carnaval, praticamente impensável sair de casa. Eu moro em Olinda, para quem não sabe, Olinda tem as ladeiras de Olinda, é muito carnaval, muito freivioca. Tem o maior galo, o maior bloco do mundo, que é o galo que sai no sábado, de Zé Pereira, e se dá cerca de 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua, então para mim é impraticável sair. Então eu vou ficar muito reclusa em casa, né? O que eu não acho nem um pouco difícil, mas a rotina de sair, de ir para a igreja vai complicar. E se eu sair para fazer alguma atividade física, correr, vai ser bem de manhã cedo, então vou ter mais tempo para ler. A TV não me interessa porque o noticiário vai ser tudo escola de samba, carnaval, então praticamente eu já não assisto. E as notícias que envolvem o carnaval também não me interessam. Então eu quero ver se eu concluo. Estou muito determinada a esse ano terminar essa série. Tem outros livros de autor que eu quero ler, mas principalmente a série, né? Porque eu acho que quem é fã do autor tem muita vontade de ler essa série. Eu particularmente tenho. E vocês? Quem quiser comentar, fica à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!